Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos falar aí um pouquinho da primeira fase modernista, né? Bem, pessoal, o que dá um marco do modernismo no Brasil é a Semana de 22, que acontece do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. A primeira fase modernista ela vai acontecer de 1922, né? O que a gente delimita aí, né? De 1922 a 1930. Também vai ser conhecida, pessoal, como fase heróica. E essa galera, eles vêm romper com todos os padrões até então tidos como da arte e da literatura. E eles vêm, assim, de fato, para chocar, modificar com todas as ideias, não somente do que a gente considerava, né, as ideias da literatura, mas como de toda forma de arte e expressão. Tanto é, se a gente pensar aí no grupo dos 5, né, quem era esse pessoal do grupo dos 5? A gente tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Minotti del Picchia, a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. Essas duas, né, essas duas últimas pessoas vocês conhecem principalmente da arte plástica, da pintura. E, além desse grupo dos 5, um grande e importante autor para essa primeira fase modernista é o Manuel Bandeira. Eu já falei a respeito de Semana de Arte Moderna com vocês. Eu já falei como que ela foi composta, né? E que, inclusive, o Manuel Bandeira, a gente tem a presença lá de vários autores, escritores, pintores, musicistas e várias outras classes vinculadas à arte. E o Manuel Bandeira é quem faz a abertura disso tudo, né? O que propunha essa galera, né, nessa primeira fase aí? É a afirmação nacional. Lembra que todos os movimentos literários, eles surgiam inicialmente na Europa e depois eles vinham para o Brasil com algumas modificações, né? Então aí, galera, esse povo aqui, eles falam meio que tipo assim, não, chega, vamos romper, acabou, o que ficou, ficou, que é europeu, vamos criar a nossa própria literatura. E aí eles trazem esse movimento com essas características nacionais, né? Criar uma literatura própria. E daí vem essa questão da fase heróica. O que é muito importante também nessa primeira fase ainda modernista são as revistas e manifestos que a gente já estudou. Então, o movimento verde e amarelo, né? O movimento pau-brasil. Então, todos esses manifestos, eles são muito importantes aí para essa primeira fase, além de algumas revistas. Bem, pessoal, seguindo aqui, quais são as características da primeira fase modernista? Valorização do cotidiano, nacionalismo e eufemismo, resgate das raízes culturais, crítica à realidade brasileira, renovação na linguagem, oposição ao parnasianismo e o academicismo. Então, eles rompem com todas as ideias do que era a literatura até então. Lembra que eu falei para vocês, quando eu comecei a citar, se eu não me engano, foi na aula de Semana de Arte Moderna, eu falei para vocês assim, ó, que quando começou a semana, né, eles foram muito mal vistos. Inclusive lá na abertura, né, eles são vaiados. Por quê, pessoal? Aquilo que trazia-se como arte era extremamente ao contrário do que então vinha a apresentação de arte. Então eles vão romper com as formas, com os padrões, né? E isso cria na sociedade da época um espanto grandioso, porque não se parecia então até os moldes do que se apresentava. Experimentações estéticas aí vai ser muito comum na época. A renovação estética também, né? Eles vão fazer uso de algumas figuras de linguagem, como a ironia, o sarcasmo. Vão fazer muito uso de irreverência na sua fala. E, além disso tudo, a gente vai ter aí o uso de versos livres e brancos. Tudo nessa primeira fase. E aí, por que a gente divide as fases modernistas? Porque cada uma é muito, vamos dizer assim, tem características muito próprias. Essa eu acho que é parecida muito ao que nós estávamos estudando e falando até então. Bem, pessoal, é isso. Foi um vídeo curto, mas eu acredito que um vídeo de muito conteúdo.
E a gente volta na próxima aula aí, seguindo o nosso modernismo. Tchauzinho e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar.